Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. E hoje nós estamos estudando redação. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos dar continuidade à nossa série de introduções. Nós estamos na parte 4 e hoje nós traremos mais um tipo de introdução para que você possa se situar, para que você possa utilizar e ter o direito de escolher com qual tipo você acha que o seu tema se enquadra. Vamos à nossa aula? Vamos lá! E aí nós já estudamos vários tipos, mas na nossa aula de hoje nós iremos estudar introdução a partir de definições, introdução a partir de comparações e introdução a partir de narrações. Observe que eu trouxe aí um extra, introdução a partir de comparações. Por que, professor, um extra? Porque ele não foi anunciado lá nas vinhetas anteriores. Então, assim, além desse extra, eu trarei outros, que são as introduções a partir de citações, por exemplo, as séries, filmes da Netflix, o que vocês conhecem, ok? Vamos começar? Então, vamos lá. Introdução a partir de definições. Mas, professor, o que é uma definição? Ao contrário do que muita gente pensa, a introdução que se utiliza de definição não é uma cópia de trechos do dicionário. Essa definição na redação do Enem é uma maneira de dar significado à palavra por meio de uma explicação breve. Então, definição, gente, é uma definição, aquela trazida geralmente em conceitos do dicionário, por exemplo. Só que na redação do Enem, você pode trazer uma definição, mas uma definição não do dicionário, uma cópia fiel do dicionário, mas uma definição de forma breve, com as suas próprias palavras. E aí eu trouxe um tema, que é o tema que nós estamos trabalhando em todas as aulas de introdução, que é o problema da obesidade entre os brasileiros, e eu sempre trago um exemplo para situar como é o exemplo de uma introdução por definição. E aí, nessa introdução, essa definição ela vem na primeira linha do texto. Observe que ele diz assim, se o tema é o problema da obesidade entre os brasileiros, a obesidade é o assunto, né? Então, o assunto é obesidade. Aí ele diz, obeso é aquele que tem excesso de gordura. Muitos brasileiros, atualmente, sofrem com a obesidade. Esse problema possui raízes profundas, de modo que é importante analisá-las e discuti-las. Entre elas estão a mudança de contexto da vida rural para a urbana e a rotina intensa de trabalho que provoca o sedentarismo. Observe que eu já inicio a minha introdução com a definição. Eu já trouxe no início do meu texto uma definição do que é ser obeso, porque lá no meu tema eu estou falando de obesidade. Logo em seguida, depois que eu contextualizo, eu trago o meu tema e logo em seguida eu trago a minha tese. E aí vamos observar onde é que está isso aqui dentro do texto, onde é que está essa definição. E aí, nós temos aqui uma imagem, né, da evolução de uma pessoa, por exemplo, magrinha, até ela se tornar obesa, para contextualizar. E aí, logo em seguida, nós temos aqui o exemplo em negrito dentro do texto, para que fique bem claro o que seria uma definição, né? Obeso é aquele que tem excesso de gordura. Observe que essa é uma definição bem simples, bem breve, bem objetiva, e ela não ocupa nem sequer uma linha inteira do texto. Ela é uma coisa bem básica, bem breve mesmo. E aí eu trouxe outro exemplo, porque geralmente eu trouxe o mesmo exemplo para todos os tipos, para vocês observarem, mas eu trago outros temas para que vocês possam visualizar isso de diferentes formas, tá? E aí no segundo tema, eu falo da persistência da violência contra a mulher, que é um tema que nós já trabalhamos em outras aulas também, em outros tipos de introdução. E essa é a redação da Júlia Guimarães Cunha. E aí ela vai falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher. Só que ela inicia o texto dela falando de feminismo. Observe que ela diz o seguinte, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade social, política e econômica de gêneros. Observe que ela já inicia o texto trazendo uma definição do que é ser feminista, né? O que é um movimento feminista.
E aí ela diz que é um movimento de luta, de igualdade. Aí você diz assim, mas professora, o que é que tem a ver o feminismo com a violência contra a mulher? Observe que ela traz um conceito de um movimento e aí logo em seguida ela vai contextualizar com o tema. Odiernamente, muitas conquistas em prol das garantias dessas igualdades já foram alcançadas. Observe que ela contextualizou e agora ela vai inserir o tema. A exemplo do direito ao voto para as mulheres, adquirido no governo Vargas. Entretanto, essas conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existente na sociedade brasileira. Então, ela iniciou falando do movimento feminista, depois ela contextualizou, ela fez uma alusão histórica ao governo Vargas, ela falou da conquista das mulheres como direito ao voto, e aí logo em seguida ela trouxe a tese, né? Que ela diz, essas conquistas, elas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existentes na sociedade brasileira. Observa que o tema está presente, foi contextualizado, a tese também está presente. Por isso que ela alcançou os 1000 pontos. Ela foi muito feliz e ela alcançou todos os objetivos da introdução. E aí eu trouxe uma imagem para ilustrar, né? O que as mulheres querem é direitos iguais. E aí as imagens estão aí para que vocês observem. E aí dentro do texto, né, exatamente a parte do texto em que nós temos uma definição. Observe que o feminismo eu vou trazendo uma definição logo nas 2 primeiras linhas. Ao contrário do texto anterior, que não ocupava nenhuma linha inteira, esse ocupou basicamente 2 linhas, né? Então você tem essa liberdade de escrever, não existe uma fórmula certa, objetiva, fechada. A escrita, ela te dá a liberdade para você poder fazer uma frase ou você poder fazer, por exemplo, um período composto, fica a seu critério. Nesse caso aí, eles utilizaram só uma frase mesmo, e ficou excelente, casou perfeito com o tema. E aí eu trouxe mais um tipo de introdução, né? Esse segundo tipo de introdução, que é a introdução a partir de comparação. A comparação é quando eu vou comparar um fato a um outro fato. Vocês observem que nós não vamos, criar a roda novamente, ela já foi criada, né? Então, nós podemos ter vários recursos para produzir a nossa introdução. Está virando quase que uma série, né, com a primeira temporada só falando de introdução. Mas o mais importante é que você realmente compreenda e que você entenda e que você saiba que você tem liberdade para escrever de diferentes formas. E aí eu trouxe novamente a mesma problemática, né, que é o problema da obesidade. E aí, dessa vez, nós iremos falar sobre comparações. A comparação de situações distintas e a análise crítica da semelhança ou diferença é uma estratégia de introdução bem comum. Eu trazendo sempre a questão do mesmo tema para vocês observarem que ele se encaixa em todos os tipos de introdução, às vezes. A cultura do fast food, observe aí que eu já trouxe uma palavra de uma outra língua, né? Eu aportuguesei aí, porém eu usei uma aspas, né? Porque eu pedi emprestado lá da outra língua, possibilitou que indivíduos tivessem a certeza de consumir alimentos preparados rapidamente. Entretanto, rapidez tem um preço. Eles são pouco saudáveis e benéficos para os consumidores. É possível identificar este hábito entre os americanos. Observe aí que eu estou falando lá dos americanos, porque a cultura do fast food vem lá dos americanos. E aí eu continuo, dos norte-americanos. Já que os fast foods nasceram nos Estados Unidos, estou contextualizando aí, eu estou dizendo que os fast foods nasceram nos Estados Unidos. E brasileiros. Então eu vou repetir essa segunda parte aqui para que vocês consigam visualizar. É possível identificar esse hábito entre os americanos, já que os fast foods nasceram nos Estados Unidos, e os brasileiros, como consequência, o número de obesos no Brasil só cresce, assim como o percentual entre os americanos. Observem aí que eu contextualizei, falei da cultura da comida dos americanos, e que é uma comida de fabricação rápida, e aí gerou uma obesidade nos Estados Unidos. Eu estou trazendo isso aqui para o Brasil e eu vou contextualizar com o povo brasileiro.
Como consequência, o número de obesos no Brasil só cresce, assim como o percentual entre os americanos. Observe aí, gente, assim como eu estou comparando os brasileiros, os obesos americanos, aos obesos brasileiros. De fato, é preciso discutir sobre este problema, gerado seja pela mudança de contexto da vida rural para a urbana, seja pela rotina intensa de trabalho que provoca o sedentarismo. Observem que, ao situar a cultura do fast food, que é a alimentação americana, e a base da alimentação americana é a cultura do fast food. É de fácil confecção, né? É muito fácil para fazer, porém ela é pouco saudável. E aí, como eles vivem uma vida muito, muito agitada, é muito mais fácil você comprar, por exemplo, um fast food do que você produzir a sua alimentação em casa. Então, assim, eles têm pouco tempo porque trabalham muito e isso está fazendo com que os americanos se tornem muito obesos. Nós, os brasileiros, estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, assim, esse tipo de introdução faz uma comparação entre a cultura americana e a nossa. Nós estamos só repetindo o que eles fazem. E aí nós temos aqui alguns, né, exemplos de fast foods. E aqui dentro do texto, se vocês observarem, a parte da introdução que fala sobre comparação, ela é enorme. Então, comparada a outras introduções que nós já trabalhamos, observe que esse tipo de comparação aqui é uma comparação que deixa a introdução tanto quanto extensa. E aí, professor, isso gera algum problema? Não, não gera nenhum problema. Você contextualizou, você trouxe o tema, você trouxe a tese, então você foi brilhante. Como eu disse para vocês, vocês não precisam fazer X linhas, Y linhas. Vocês têm liberdade para escrever, desde que tenha todos os mecanismos necessários e todos os aspectos que serão trabalhados e cobrados na hora da correção, ok? E aí nós temos aqui agora a introdução a partir de narração. Às vezes a pessoa diz assim, professora, quando nós estamos em sala de aula, ela diz assim, professora, eu posso fazer uma narração dentro do texto? E aí, às vezes, eu já ouvi alguns professores dizendo que não pode fazer narração dentro do texto, porque é um texto dissertativo, argumentativo, porém, eu posso utilizar dentro da minha introdução a parte de uma narração de um livro, na hora que eu vou fazer a contextualização. Porque aí eu utilizo ou o livro, a série, ou o filme, ou qualquer outro artifício que eu posso contextualizar com o tema. Então eu posso sim, dentro do meu texto dissertativo argumentativo, utilizar uma narração. Vamos observar como é que isso fica. E aí nós temos aqui primeiramente o conceito, né? Você pode trazer uma notícia que leu nos jornais, um episódio de política ou até uma descoberta da ciência. É importante garantir que a história seja verificável, pois o corretor precisa saber se o fato aconteceu ou ao menos encontrar facilmente na internet. Portanto, evite situações que aconteçam no seu bairro ou na sua família. Ao fazer uma narração não ficcional, você também mostrará o seu repertório de atualidades e ganhará pontos nesses itens. Então, assim, o corretor, ele não sabe de tudo, ele não é o dono da verdade, ele não tem todos os conhecimentos do mundo. Então, se você for situar dentro do seu texto, fazer uma narração, por exemplo, de uma notícia, vamos dizer assim, é importante que essa notícia ela tenha sido veiculada nacionalmente, que ela tenha ocupado aí as capas dos jornais, que elas passaram nos principais jornais e que as pessoas possam verificar isso. Vamos dizer que o corretor não assistiu, porém ele pode fazer uma pesquisa breve na internet e ele pode encontrar essa notícia. Porque tudo que você colocar dentro do seu texto precisa ser verificado, para saber se você inventou ou se de fato existe. E aí nós temos aqui um tema como caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Nós já trouxemos outros tipos de introdução que falam sobre esse tema. E aí vamos lá. Será que tem narração dentro dessa introdução? Em 2014, no Guarujá, litoral paulista, uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos na internet, a acusaram de utilizar crianças em rituais de magia negra. Essa história, assim como inúmeras outras semelhantes, são resultados
da persistência da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Observe que ele foi muito feliz, ele contextualizou o tema, essa parte ficou muito clara, né? Lá no final do texto tem a tese, ele é totalmente contra a intolerância religiosa. E aí ele trouxe como pano de fundo, trouxe como contexto uma notícia. Observe que essa notícia ela foi veiculada nacionalmente, passou semanas sendo discutida pela sociedade. E aí ele utilizou uma notícia e ele narrou o fato. Ai, professor, é o texto dissertativo argumentativo. Sim, mas lá na parte que você contextualizou, ele narrou um fato. E ele foi preciso, foi necessário ele narrar a notícia com as palavras dele para que você conseguisse contextualizar com o tema. E ficou muito bom. Ele não alcançou 1000 pontos, né? Existem alguns outros requisitos que ele não foi feliz. Porém, alcançou uma pontuação significativa, 800 e poucos pontos. Mas foi feliz também, para que você observe que você pode sim fazer uma pequena narração breve dentro do seu texto. E aí, nós temos aqui uma imagem para ilustrar, como sempre. E aí está aqui a parte da introdução em que houve uma narração. Observe que ele situou o ano, o local, e aí falou da mulher que foi amarrada. Tem todas as características da notícia, só que narradas. E está correto, gente, não está errado, tá? E aí, hoje, por exemplo, nós estudamos introdução a partir de definições. E aí você vai lá no início do seu texto e você traz uma definição, e aí logo em seguida você contextualiza o seu tema, e aí você traz a tua tese. Também estudamos a introdução a partir de comparações. Eu posso comparar uma sociedade com outra, um exemplo de um período da história com o período atual, você tem liberdade para isso, desde que haja uma comparação. Introdução a partir de narração. E aí eu poderia trazer milhares de outros exemplos falando de introdução a partir de narração. Só que eu trouxe mais uma aula extra, que é fechando a primeira temporada das introduções, que é a introdução parte 5, que nós iremos falar somente sobre séries e filmes. E eu vou falar também um pouquinho das obras literárias, né? E aí essa introdução a partir de narração, ela enquadra tanto essas alusões a séries, filmes e obras literárias, como narrar um pouco do texto, ou da série, ou do filme dentro do texto. Então, assim, eu vou trazer um extra, por isso que eu não me aprofundei tanto. E aí eu vou fazer um lembrete, né, das anteriores que nós já estudamos, para que você fique com elas bem fresquinhas. A partir de alusões históricas. Lembrando, tá, gente, que eu posso misturar muito bem um tipo de introdução com outra. Não é necessariamente eu fazer só um por introdução, por exemplo, a partir de alusão histórica. Eu posso utilizar vários tipos dentro da minha introdução, não tem problema com isso. A alusão histórica é quando eu utilizo outra área do conhecimento. Por exemplo, eu pego uma parte da história para contextualizar com o meu tema, que é uma das competências que são analisadas. Você está fazendo, por exemplo, uso das outras áreas do conhecimento para contextualizar com o seu tema? Você pontua também. A introdução a partir de questionamentos. Questionamentos é quando você sugere dentro do texto uma pergunta. E aí nós tivemos a nossa aula, como é que eu descubro a tese, professora, dentro do texto? E aí eu ensinei para vocês que vocês pegam o tema vocês transformam em uma pergunta e a resposta desse tema são as teses. Então, algumas pessoas utilizam essa pergunta, que é o tema em formato de pergunta, e utilizam como uma parte do texto. Então, assim, essa seria uma introdução a partir de questionamentos. Lembrando que essa pergunta ela precisa ser respondida, não necessariamente na introdução, porque você está só apresentando o seu texto, mas no desenvolvimento e, consequentemente, na conclusão. E aí nós temos a introdução a partir de citações. A partir de citações é quando eu faço uma citação, por exemplo, de um filósofo famoso ou de uma pessoa célebre na sociedade, como um cientista, ou simplesmente eu posso citar uma obra literária, um livro, um filme, né? Por exemplo, uma série, alguma coisa que seja de bastante relevância relacionado ao tema. E aí a introdução a partir de dados estatísticos, lembrando que na aula passada nós estudamos a de dados estatísticos, porque quando é apresentado o tema a vocês, é apresentado alguns textos motivadores. Então, assim, não há como você dizer assim, eu não vou fazer a minha redação porque eu não sei nada a respeito desse tema. Você sabe sim.
Porque a partir do momento que você lê o tema, que você ficou nervoso, que você não sabe o que fazer, aí você, depois de você ler o tema, você volta lá nos textos motivacionais. Ali nós temos milhares de informações, milhares é muito, tá? Centenas de informações ou dezenas que seja, mas ali vai trazer para você algum tipo de inspiração para que você possa escrever o seu texto. Então, assim, não precisa se desesperar, porque, assim, o tempo, você vai ter, por exemplo, uma quantidade de horas para fazer a sua prova. Então, você vai lá, esboça um esqueleto da sua redação, lê o tema, separa a tese, e aí você começa a escrever. Se você achar que está com dificuldade, volta lá, faz umas questões. É importante, eu sugiro, por exemplo, que você faça um rascunho, depois volta, faça a prova, e aí logo em seguida você vai e faz uma correção daquele seu rascunho, porque nesse segundo momento você consegue identificar dentro do seu texto alguns erros que você não conseguiria se você concluísse o seu texto e já fosse passar limpo. Então, esse período de tempo que você tem entre o início e o final faz com que você observe, você já não será mais a mesma pessoa. Você fez o esqueleto, fez o seu rascunho, voltou para a prova. Então, você leu milhares de coisas. Quando você volta novamente para a sua redação, que você vai passar limpo, você já não é mais a mesma pessoa. Você já tem mais, assim, uma gama de informações, porque você leu a sua prova. Então, você é capaz de ser autocrítico e avaliar a sua própria redação. E aí você vai fazer uma correção, tá ok? Essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes, eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Na próxima aula nós iremos concluir a nossa primeira temporada de introdução e aí logo em seguida nós iremos fazer algumas questões do Enem e aí nós vamos para a segunda parte da segunda temporada, que seria o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, acessem a plataforma, revisem a aula e até a próxima aula.